E isso significa redução da capacidade de investimento público. E aí, quando eu falo público, é do governo federal, dos governos estaduais e, na menor escala, dos governos municipais. E também inibe o investimento privado, né? Por duas razões. Um, que torna o financiamento, a contratação do financiamento caro, tá certo? E a segunda razão é que há uma espécie de uma competição desleal por parte da própria aplicação do mercado financeiro. Qualquer investidor, independentemente do momento de crise, ele pensa duas vezes entre contratar um financiamento numa instituição financeira e, por exemplo, ampliar o seu parque produtivo e correr todo o risco, né, que ele vai ter, evidentemente, de colocar a sua produção no mercado, ante a possibilidade de fazer uma aplicação, pegar o seu caixa e fazer uma aplicação no mercado financeiro, né, que vai lhe dar um retorno de 7%, 8%, sem esquentar a cabeça, né, líquidos. Então, sem esquentar a cabeça. Então, evidentemente, que a taxa de juros elevada ela inibe também o investimento privado, né, por uma razão direta, que é o financiamento caro, mas também pela atratividade que significa a aplicação financeira. E, de outro lado, ele inibe o consumo, porque torna, né, o crédito muito caro. A gente, durante todo o ano passado, nós emitimos, lá no Conselho Federal de Economia, pelo menos umas 4 ou 5 notas, todas as plenárias nós realizamos, né, um debate, e eu não me lembro que nenhuma delas a gente tenha deixado de colocar essa questão da política monetária no centro do debate, né? Enquanto nós não equacionarmos esse problema, dificilmente o Brasil vai retomar a trajetória de crescimento, porque, né, com essa política monetária não teremos condições de reativar o investimento público e privado no nosso país. Ao lado da política monetária temos a política cambial. Durante muito tempo o câmbio foi utilizado como um instrumento para combater a inflação no Brasil, né? Foi eficaz nesse sentido, foi eficaz no governo Fernando Henrique Cardoso, foi eficaz no governo Lula, foi eficaz durante um certo tempo no governo Dilma, mas ele tinha consequências negativas, né, para a economia nacional, em particular para a indústria, né? Esse longo período, já há mais de 20 anos, né, agora que recentemente nós corrigimos, e teve também um período curto ali na passagem de Fernando Henrique para o Lula, mas rapidamente ele voltou para um patamar de apreciação da nossa moeda. E isso impactou negativamente a indústria, tanto, né, pelo fato de tornar muito difícil a exportação de bens manufaturados, tanto é que o Brasil, depois desde a primeira metade da década de 70, que nós não tínhamos os produtos básicos representando mais de 50% das nossas exportações, né? A partir da segunda metade dos anos 70, estou falando aí de 40 anos atrás, né? Os produtos manufaturados e semi-manufaturados, eles superaram, né, a casa dos 50% da nossa pauta exportadora. E agora, recentemente, né, eles voltaram a representar menos de 50%. Tem o fato dos produtos, né, principalmente as commodities agrícolas, uma valorização muito grande, mesmo as minerais, terem encorpado nesse período, mas também muito em função de uma queda acentuada da nossa capacidade de exportar bens manufaturados. E o detalhe, né, a participação dos segmentos de maior aporte tecnológico decresce continuamente, né? O que mantém presença no mercado internacional são exatamente aqueles produtos com menor teor tecnológico, né? Produtos, bens de consumo, duráveis, não duráveis, mas exportação de automóveis, por exemplo, tivemos um retrocesso grande, né, uma série de outros segmentos. Recentemente nós começamos a melhorar esse quadro. Como a crise, ela gerou essa oportunidade, entre aspas, e a gente conseguiu melhorar a nossa balança comercial, sair de uma situação deficitária em 2014, de algo em torno de 4,5 bilhões de dólares,
para um superávit de perto de 20 bilhões ano passado, e esse ano se aposta no superávit de 40 bilhões. Em função de alguma recuperação das exportações em volume, porque o preço médio continuou caindo, tanto é que o volume, o montante em divisas teve queda também ano passado. Mas houve uma queda mais acentuada ainda das importações, né? Principalmente de bens industrializados, porque permitiu uma recuperação, né, da indústria nacional, da competitividade da indústria nacional. Ou seja, o caso do aço, por exemplo, exemplifica bem isso, né? O Brasil aumentou suas exportações de aço de 2 anos para cá, de algo em torno de 8 milhões de toneladas. O Brasil sempre teve uma presença importante no mercado internacional, mas muito aquém da China, né? Mas é um país que tem uma presença relativamente importante. Nós aumentamos de 8 milhões, esse ano a expectativa é exportar 14 milhões. Isso aí compensa, em parte, a queda do mercado interno. Houve uma queda brutal, né, da demanda interna de aço. Mas também foi favorecido pela redução das importações, que chegaram a 5 milhões de toneladas, e esse ano a expectativa é cair para 2 milhões. Então, a depreciação da nossa moeda, ela ajudou tanto a recuperar um pouco da capacidade exportadora, particularmente da indústria. Eu acho que isso tende essa capacidade, essa recuperação tende a melhorar a partir de agora, mas principalmente em função do processo de substituição, né, entre aspas, de importações. O terceiro elemento é a política fiscal. Nesse caso, nós temos uma situação sui generis no Brasil, porque existe uma tendência, isso vem desde a Constituição de 88, uma tendência de aumentos dos gastos públicos, né, principalmente os gastos sociais. Uma série de atribuições que foram assumidas pelo Estado, né, pelo setor público, não só a União, né, mas também os governos estaduais e municipais. Seguro-desemprego, por exemplo, não existia anteriormente, né? Tem um peso importante. A aposentadoria rural não existia, tem um peso muito grande. Na verdade, não entra nem como aposentadoria porque não é recolhido, né? Praticamente não é recolhido nada. Então, é quase como fosse um programa social. Poderia ser questionado, e alguns questionam isso. Não, mas a aposentadoria rural, a previdência rural, é fortemente deficitária. Tá, mas foi uma opção lá atrás de que os aposentados, os trabalhadores rurais que nunca contribuíram, tá certo? Eles recebessem o salário mínimo, né? Foi uma medida social, né? E isso, evidentemente, que não tem porta de entrada, só tem porta de saída, né? E com o passar dos anos, evidentemente que essa conta, esses gastos sociais, eles foram crescendo. Num contexto onde há uma disposição, pressão muito grande para que não se aumente mais a carga tributária no país. Tá certo? Isso daí há uma discussão muito forte em relação a isso, que chegamos a um nível ali de 34%, 35% do PIB, e de que não é mais possível se aumentar esse patamar. O que remete para um problema complicado para frente, porque os gastos sociais, às vezes se comenta sobre gastos com folha de salário. A folha de salário está estacionada, é em torno de 4,2% do PIB, não passa disso, né? Custeio da máquina, né, também não tem tido grandes impactos. Tem algumas coisas irrelevantes, às vezes a própria mídia ela levanta a bola para certas questões, né, a própria redução do número de ministério. Bem, pode até achar que tem muito ministério, pouco ministério, mas o que aquilo ali impactou, reduzir, acho que fechou uma coisa entre 8 e 10 ministérios, o impacto daquilo ali foi 200 milhões de reais, né, ao ano. Isso não é nada no orçamento, né, um orçamento superior a 1 bilhão, a 1 trilhão. Então, para efetivamente ter impacto na redução de gasto, teria que ter uma redução dos gastos sociais, né? Não tem outra saída. Mas tem uma discussão que não é feita no Brasil, e que também lá no Conselho temos provocado um pouco esse debate, é sobre a questão do modelo tributário no Brasil.
porque me parece que o problema não é o tamanho da carga tributária, como ela é distribuída. O Brasil é um país que tributa principalmente sobre o tributo incide principalmente sobre a produção e o consumo e muito secundariamente sobre a renda e a riqueza, diferentemente dos outros países. E estou falando de outros países do mundo capitalista, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, tem uma estrutura tributária distinta da nossa. Há uma tributação, uma incidência maior sobre a renda e a riqueza do que sobre a produção e o consumo. E é uma medida lógica do ponto de vista não só social, porque ela é mais justa, mas também econômico. Porque o tributo a incidir excessivamente sobre a produção e o consumo, evidentemente que ele inibe a produção e o consumo, e eu estou criando restrições ao crescimento econômico. Tá certo? Mas esse debate não é feito por razões óbvias, né? Porque tem mais renda ou mais riqueza no Brasil. Não estou falando da classe média ou da classe média alta, não. Estou falando, né, dos grandes acionistas, né, os grandes investidores. Evidentemente que esses têm resistência a essa contribuição. O Brasil é um dos poucos países do mundo, na OCDE só tem um país, que é a Estônia, que isenta a tributação sobre lucros e dividendos. O Brasil não está na OCDE, mas se tivesse, seria apenas a companhia da Estônia, né, nessa isenção que se faz a lucros e dividendos. Então, eu acho que a discussão da questão tributária, ela está mal colocada. O problema não é o tamanho da carga tributária, o problema é a distribuição dessa carga tributária. Mas isso também é um debate que deve ser feito. Mas nessa questão, inclusive, né, e aí acho que está a origem do problema atual. Se a gente for observar, por que o Brasil, né, chegou nessa situação aí, que alguns acham que está no fundo do poço, outros acham que o fundo do poço está lá na frente, né? Entre 2011 e 2013, o Brasil tinha um crescimento médio da economia brasileira. 2011 cresceu 3,9%, 2012 cresceu 1,5%, 2013 cresceu 3%. Né? Cresceu em média aí, na média 2,9%, 3%. Mais ou menos no ritmo que estava um pouco abaixo do ritmo dos países emergentes, que estava em torno de 3,8%, né? Bem abaixo do que vinha sendo o crescimento, principalmente no segundo período do governo Lula, que foi 4,5%, mas não estava muito distante em termos de crescimento, estava gerando aí alguma coisa em torno de 1.200.000 empregos por ano, né? No ano lá do PIBão, 2010, chegou a gerar 2,5 milhões, né? Mas ali foi uma excepcionalidade, né? 1,2 milhões, 1,5 milhões de empregos, estava num ritmo razoável. Os problemas começaram a acontecer, a meu juízo, em 2014, quando, por conta da campanha eleitoral e de algumas dificuldades e de uma ansiedade em acelerar o ritmo de crescimento, começou a fazer a farra com o chapéu alheio. Tá certo? O que o governo Dilma começou a fazer para estimular a atividade econômica? Primeiro, aquilo que eram algumas isenções pontuais, né, virou uma generalização. Então você tinha isenção de IPI para automóvel, tinha para material de construção, tinha para linha branca, tinha para o diabo, né? Tinha lá a história do tinha Minha Casa Minha Vida, e depois tinha negócio de mobiliar a casa, né? E todos aqueles itens da mobília lá estava tudo isento de, né? Depois veio a questão das exonerações. Havia uma discussão, olha, alguns segmentos vamos desonerar o recolhimento da Previdência, porque tem um peso muito grande, né, da folha e tal, vamos fazer com que isso seja o recolhimento pelo faturamento, coisa e tal. Era uma meia dúzia de segmentos. Eu sei que no final já estavam discutindo de ampliar de 58 para 65. Perdeu completamente a linha e generalizou. Aquilo que tinha que ser tratado, o específico, tratado de uma forma diferente, virou uma generalização. E terceiro, também, aí na linha já de fomento ao investimento, né, foi barateando, né, o crédito, particularmente no BNDES, fazendo empréstimo do governo federal para o banco oficial, né, o banco de fomento oficial,
e o Banco Oficial emprestava uma taxa muito mais baixa que o sistema financeiro como um todo emprestava, e com prejuízo, evidentemente, para o Tesouro, tá certo? As tais pedaladas, né? Uma série de incentivos. A intenção era boa, a intenção era vamos estimular a economia. Só que alguém esqueceu de fazer a conta ali. Opa, peraí. Essa conta foi feita. Né? Essa conta foi feita em 2014. Ela representou, além do que a tradicional renúncia, que o Brasil sempre foi um país muito bom nessa coisa de renúncia fiscal, mas além do normal, adicionalmente foram 130 bilhões de reais. Somando todas as isenções, desonerações, subsídios no financiamento, evidentemente que isso daí, né, não encaixava. Ia fazer falta em algum momento, e foi o que aconteceu. Quando chegou 2015, claro que as finanças públicas estavam completamente desequilibradas. E aí começa o problema. Né? E aí vem os problemas todos, aí já a economia de 2014, ela não reage a essas ações, né, que são adotadas ali no final de 2013 e 2014, ela não reage, né? O governo, entre outras coisas, né, a própria questão aí entra o problema dos combustíveis, né, vamos postergar a questão do aumento dos combustíveis e tal, e com prejuízo muito grande para a Petrobras, e uma série de medidas de caráter eleitoral, no sentido de viabilizar a própria eleição do governo, né, evidentemente que iam comprometendo o quadro econômico. Eu estou falando isso, mas isso aí infelizmente, é uma prática corriqueira no Brasil. Essa coisa está no período eleitoral, você tem que tomar uma medida mais impopular, opa, peraí, agora não, vou com a barriga. Né? Não tem muito tempo, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, na eleição de 98, estava claro para todo mundo que não tinha como sustentar, né, o real naquela paridade de 1 para 1 com o dólar. Né? Aquilo ali foi muito bonito ali, 95 e tal.